glória a Deus. Podem se assentar e vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, 36. Teu é o reino, o poder em nome de Jesus. Amém? 2 Crônicas, 36, 11. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor seu Deus, o Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam a palavra de Deus, mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Diz então, versículo 18. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei, os seus príncipes, tudo levou ele para Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Até aqui, vamos orar, falar com o Senhor. Pai, obrigada, te louvamos, Senhor, te adoramos, e que o Senhor possa ser exaltado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, essa passagem de Crônicas, ela nos ensina muito, porque ela mostra aqui aquilo que é o caminho do cativeiro, o caminho de destruição, da apostasia, quando nós, não ouvimos ao nosso Deus. E nós vemos aqui que Zedequias e o povo de Israel começou a seguir esse caminho, e nós sabemos, a Bíblia fala, Jesus disse, porventura, quando Jesus voltar, haverá fé na terra. Nós sabemos que a apostasia, o afastamento de Deus, é algo realmente que vai estar muito forte na terra. E isso que aconteceu aqui na época, é algo que tem ocorrido na vida, na intimidade de muito servo de Deus, de muita serva de Deus. Porque você vê que eles começaram a realmente se afastar do Senhor. Aquele povo começou a se afastar do Senhor, abandonar o Senhor, até o momento que vocês viram, em que, disse o versículo 16, que Deus falou e tentava falar, mas já não havia remédio. Por quê? Porque eles não queriam ouvir o que Deus estava querendo ensinar, o que Deus estava querendo dizer. E aconteceu o quê? Que o rei dos caldeus, versículo 17, acabou matando, diz o versículo 17, né? Matou os jovens, matou os idosos, matou as donzelas. Então, esse rei dos caldeus simboliza realmente o quê? Uma ação maligna. Então, nós vamos ver essa caminhada aqui que ocorre. E todos nós, como servos de Deus, estamos sujeitos, por não querermos dar a Deus o que é devido, a nossa fé, a nossa busca. O que acontece? O rei dos caldeus simboliza Satanás. Então, enquanto Deus
segurou, enquanto Deus não permite, né, o rei dos caldeus não pôde tocar naquele povo. Mas chegou uma hora em que Deus falou, Deus avisou, Deus falava, e eles não queriam ouvir. Chegou uma hora, o quê? Que o rei dos caldeus conseguiu matá-los. O que é matar? É matar fisicamente? Não. É aquilo que nós estamos vendo no mundo, a apostasia. Por que tem tanta gente, né, que teve a sua fé, acabou a sua fé? Pessoas que antes serviam ao Senhor, adoravam a Deus, e de repente elas estão, né, num centro, elas estão rodando ali para uma entidade, uma pessoa que serviu ao Deus único todo-poderoso. O que é isso? É que o rei dos caldeus, que simboliza o mal, ele conseguiu matar a vida daquela pessoa espiritualmente, matar a fé. E diz então o versículo 18, que os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, foram levados para a Babilônia. O que é isso? A Babilônia, ela simboliza o antro, né? O antro da contaminação do mundo. Os utensílios somos nós. Nós somos os vasos para a honra e glória do Senhor. Nós somos os instrumentos de Deus que o quê? Estamos no templo para dar a glória ao Senhor, para dar o louvor ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Mas quando eles começaram, né, a quebrar, romper com Deus, quebrava, aí chegou a hora em que realmente não tinha mais remédio, porque não era mais uma palavra de cura, não adiantava mais Deus falar, ensinar. Por quê? Porque eles tinham o quê? Fechado o coração para Deus, e você vai ver junto comigo, até que por fim, os tesouros da casa de Deus foram levados para a Babilônia. E hoje, se nós pensarmos nesse mundo, quanto vaso de ouro, quanto vaso de honra está lá na Babilônia, não é verdade? Quantas pessoas que eram utensílios de glória, utensílios de poder, utensílio de unção, utensílio para realmente adorar a Deus, exaltar ao Senhor, mas o que? Foram parar na Babilônia. Acabaram o quê? Sendo contaminados. A Babilônia simboliza o antro, né, da contaminação do mundo. E nós precisamos entender quais foram esses passos que levaram o povo de Israel a esse estado. Diz lá a palavra do Senhor, que, versículo 12, primeiro, eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Então, uma quebra de princípio é aquilo, né? Quando você começa a entristecer e entristece o Espírito Santo. Você começa a fazer o que é mal perante o Senhor. Pecar, é óbvio, todos pecam. Mas o que acontece? E não se humilhavam. Então, a pessoa, ela comete algo que entristece o Espírito Santo e ela não se humilha. Então, qual é o princípio da nossa cura, da nossa vitória? Até nós vimos domingo, né, a respeito de Pedro. Porque Pedro negou Jesus, né? Pedro negou Jesus num momento importante. Ora, por que Pedro teve para ele redenção, cura, unção, tudo? Por quê? Porque nele havia o quê? Um coração humilde, um coração humilhado, um coração arrependido. E isso não pode faltar em nós. Perceba que diz que o povo já não se humilhava perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Então, o que é isso? Enquanto nós estamos aqui na terra, quem Deus vai usar? Deus vai usar pessoas. Então não adianta você pensar, Deus vai enviar um anjo do céu e ele vai vir então falar comigo. Eu sou assim, eu faço desse jeito, mas só se Deus vier do céu e eu mudo. Não. Deus vai usar quem? Deus vai usar pessoas. Então, pessoas vão ser instrumentos de Deus. A palavra da parte de Deus vai vir. O profeta Jeremias era alguém que falava o quê? Diz aí, da parte do Senhor. Então, o profeta Jeremias falava da parte de Deus, só que eles o quê? Não ouviam. Diz lá
que eles não se humilhavam. Então, perceba, quando nós endurecemos o nosso coração, e você vai ver que foi o próximo passo, né? E nós o quê? Não nos humilhamos diante da palavra de Deus. E Deus vai usar quem? Deus vai usar os mensageiros. Deus vai usar a Bíblia, Deus vai usar a palavra, Deus vai usar a pregação, Deus vai usar realmente homens e mulheres na terra para o quê? Te falar. Às vezes pode ser um familiar teu, às vezes pode ser realmente, né, um irmão, pode ser uma mãe, pode ser um filho para uma mãe, não importa. Mas muitas vezes Deus vai usar pessoas que vão te falar da parte de Deus para que você o quê? Né? Tome um posicionamento novo, tome um posicionamento a respeito de alguma deformação, de algum sentimento ruim que há dentro de você, mas diz o quê? A palavra do Senhor, que eles endureceram a cerviz. Veja o versículo 13, né? Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, a quem tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz. Então, o que é endurecer, né? A cerviz é aquilo. Aqui atrás é considerado, esse ossinho aqui da tua nuca, do teu pescoço, é considerado a cerviz. Então, esse ossinho da cerviz é o que faz você abaixar a cabeça. E eles endureciam a cerviz, eles não abaixavam a cabeça para Deus. Eles não queriam curvar para aquilo que Deus queria ordenar. Então eles endureceram a cerviz. E diz o quê? E tanto obstinaram o coração que não voltaram-se para o Deus de Israel. Então uma coisa é nós errarmos, uma coisa é nós falharmos, uma coisa é nós o quê? É tropeçarmos. Outra coisa o quê? É nós o quê? Resistirmos e não o quê? Querermos voltar para o Senhor. Esse foi o caminho deles. Eles não voltaram ao Senhor. Eles endureceram a cerviz dele, se mantiveram com, né, com orgulho, como diz aí, né, obstinação, orgulho no coração e não se curvaram. E aí diz mais a palavra do Senhor, versículo, que eles não se converteram ao Senhor. Também os chefes, olha só, até aqueles que tinham mais conhecimento, aqueles que eram o quê? O chefe do povo, sacerdotes, pessoas que já tinham acesso a Deus, começaram o quê? A aumentar mais e mais a transgressão. Tudo isso, queridos, é o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Isso está acontecendo no mundo hoje em dia. Por quê? Porque muitos de nós hoje, que já conhecemos a palavra de Deus, muitos em todo o canto, muitas vezes o quê? Já não tem mais a humilhação no coração para com Deus. Já não busca isso, que é esse conserto. Endurece a cerviz, não curva a cabeça, né? Fala, não, eu estou certo sim com relação a coisas que são más a respeito dos olhos de Deus. E não se convertem ao Senhor, mas vai aumentando a transgressão. Segundo, a abominação dos gentios. O que é a abominação dos gentios? Os gentios era o povo que não tinha Deus. Então eles cometiam as suas atrocidades e o povo de Deus começou a imitar tudo que era abominável que aqueles que hoje em dia nós diríamos, né? Os que são do mundo fazem. E eles começaram o quê? A transgredir e cometer as mesmas abominações. E contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado, a casa do Senhor. Quem é a casa do Senhor? Somos nós. Sou eu e você. Então, quando nós entramos, né, e o mundo tem entrado por esse sentimento, e acaba entrando por esse caminho, né, de estar o quê? Contaminando. Você é um templo de Deus, eu sou um templo de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. E se nós repetimos aquilo que o mundo comete, né, com alegria, e nós cometemos as abominações que o mundo comete, e nós não nos humilhamos, nós não nos arrependemos. Eu lembro quando eu estava no mundo, minha família já era cristã. E eu estava no mundo, e eu voltava às vezes da balada, eu estava com 16 anos. Na hora de deitar, eu dobrava o meu joelho e orava. Aí minha tia ficava doida, e minha tia estava também comigo, ela também, e a gente saía.
Ela falou, eu não entendo. A Raquel chega da balada e ela dobra o joelho para orar antes de dormir. Mas eu tinha um temor de Deus. Eu tinha um temor de Deus. Eu queria que Deus estivesse comigo. Eu queria que Deus não me abandonasse. E realmente, né, chegou o tempo devido que Deus, o quê? Me resgatou. Porque ali mesmo na balada, quase teve situações de eu morrer. E pela misericórdia de Deus eu não morri. Por quê? Por causa que Deus sabia, né, do quebrantamento do meu coração. Eu lembro uma vez que eu estava, nós estávamos num sítio, numa festa, e começou a ter um tiroteio lá. E todos fugiram, né? E cada um tratou de cuidar de si mesmo. E ali eu falei, meu Deus do céu, né? Agora eu podia estar morrendo aqui nesse lugar. E sabe o que acontece? Esse quebrantamento, essa humildade de curvar a cabeça, de dizer, Senhor, eu quero tua graça. Senhor, eu quero tua presença. Eu quero, e Deus sabe aqueles que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Mas diz aí a palavra do Senhor que Deus falou, Deus aconselhou. Olha só o versículo 15, que coisa. O Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou com eles, por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadece do seu povo e da sua própria morada. Quer dizer, de madrugada, Deus falava. Quantas vezes, não é verdade? Você está lá na sua casa, aí você vai assistir e você muda o canal, de repente está lá um pastor falando lá e começa a falar. É Deus falando através dos seus mensageiros. E Deus falou por intermédio dos seus mensageiros. Por quê? Porque se compadece do seu povo, se compadece da sua própria morada. Quem é a morada dele? É o nosso corpo, é o nosso templo. Ele se compadece de nós. E por isso que ele insiste em falar, por isso que ele insiste em nos direcionar, por isso que ele insiste na nossa vida, por isso que ele insiste conosco. Por quê? Porque ele se compadece de nós, ele se compadece da própria morada dele, que é o nosso corpo, que é o nosso templo, porque nós somos o templo do Espírito Santo, e por isso que ele manda os mensageiros, por isso que ele manda a palavra dele. Mas olha o que eles fizeram, olha a loucura, versículo 16. Eles, porém, zombavam dos mensageiros. Eles desprezavam a palavra de Deus. Eles o quê? Mofavam, né? Eles zombavam dos profetas. Então imagina só, Deus ali buscando, Deus ali querendo alcançar, Deus insistindo, Deus se compadecendo, e isso por anos. Eles desprezavam o que Deus falava, zombavam dos mensageiros que Deus mandava, e diz o quê? Até que a ira de Deus subiu e não houve remédio algum. Até a hora que Deus o quê? Deu um basta. E aí o quê? Não tinha mais remédio. Porque o remédio estava onde? O remédio estava na palavra. O remédio estava naquilo que era o direcionamento. O remédio estava em cada homem e mulher de Deus que chega e te anuncia a palavra. Cada homem e mulher de Deus que te fala do amor, da misericórdia, da mudança, da conversão necessária. E aí, quando chega nesse estágio, que a pessoa que já desmerece, eu cheguei, queridos, quase nesse estágio aqui. Eu lembro que quando eu fui na igreja, eu fui contrariada e fui ainda para cumprir uma promessa, assim. Tinha algo que eu queria que resolvesse, e eu falei para Deus, porque eu conhecia Deus, né? Eu amava Deus, mas eu queria viver minha vida. E eu falei para Deus, Deus, se o Senhor fizer isso, eu vou para a igreja lá na quinta-feira com meu tio, a hora que ele for. E aí Deus fez o que eu falei para Deus. Se ele fizesse, eu ia fazer. E aí eu fiz. Aí na hora que eu ia embora, porque eu não, na verdade não ia naquele dia na igreja, aí meu tio, sem saber de nada, falou, vamos na igreja, Raquel. Eu falei, não, eu vou um dia. Porque aí eu lembrei, eu prometi, Deus já está me cobrando, né? Aí meu tio, vamos hoje na igreja. Eu falei, eu lembrei da minha promessa, porque eu tinha dito que se Deus fizesse algo, eu ia lá na igreja. Aí eu fui para cumprir a palavra que eu tinha dado para Deus.
E no caminho eu ia falando, Senhor, eu estou indo na igreja, eu com Deus. Eu estou indo na igreja, mas eu não vou virar crente, Senhor. Eu estou indo lá, mas eu estou indo lá, e o Senhor sabe, eu estou indo, mas eu não vou, o Senhor sabe, e não tem como. E foi assim que eu fui para a igreja. Olha o nosso grau de ousadia, né? E é o que diz aqui, ó. Chega nesse momento que já não é remédio, né? Que você você mesmo já cria uma barreira com Deus. Ali era o tudo ou nada. Era o tudo ou nada na minha vida também. E quando eu cheguei lá, eu vi o povo da igreja que tinha uma alegria em servir a Deus que eu não tinha, experimentando o que eu experimentava no mundo, usufruindo do que eu experimentava no mundo, eu não tinha o que eles tinham lá dentro. E ali eu fiquei realmente em lágrimas, e eu aceitei Jesus aquele dia com o joelho dobrado no chão, chorando muito, porque eu falei, eu dei toda a minha vida para o mundo, eu tinha 16 anos, e eu já tinha vivido muita coisa no mundo. E o mundo não foi suficiente para me satisfazer, e o mundo me decepcionou, o mundo me enganou, porque muitas vezes, né, o mundo promete a nossa alegria, e ele na verdade nos dá o choro, nos promete um prazer, e depois você vê tendo consequências terríveis a colher, e naquele dia eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Mas olha só o que aconteceu aqui, que Deus falou, que chegou um momento que era como eu quase estava. Vinha me falar de Deus, não vou não quero não, tal. E no fim, ali era provavelmente a minha última parada, os últimos dias, na verdade, que me restava. Mas o que acontece? Se nós prosseguimos no caminho do endurecimento, se nós prosseguimos nesse caminho mesmo, né, do afastamento, o que aconteceu? Quando assim que Deus endureceu também com eles, aí disse, né, o versículo 17, que então os caldeus se levantaram. E aí os caldeus foram e mataram os jovens na casa do santuário. Mataram sem piedade os jovens, as donzelas, os velhos, os mais avançados, tudo, queridos. E assim tem ocorrido na vida o quê? De milhares e milhares. Quando nós o quê? Ainda chegamos ao ápice, né? A última, aquele muro ali, que é o muro definitivo do tudo ou nada na nossa vida, e nós não nos curvamos. O que aconteceu? Aí se levantam os caldeus. E é interessante, por quê? Porque eu tinha pedido para um rapaz, era só o que me faltava no mundo. E olha que eu não sou da geração atual, né? A geração atual, com 10, 11 anos, eles já têm conhecimento de tudo. E eu tinha pedido drogas para um rapaz que vendia na porta da igreja. Naquela época, estou falando o quê? De 30 anos atrás. E esse rapaz não trouxe as drogas. E aí, quando eu fui para a igreja, nesse dia que eu aceitei Jesus, esse rapaz estava lá naquela época, 30 anos atrás, com as drogas, mas eu já tinha aceitado Jesus. Por quê? Porque era o último passo, né, que me faltava realmente para descambar num caminho que só ia cada vez mais se tornar mais difícil na minha vida, tanto que o meu irmão, ele faleceu envolvido em drogas. Meu irmão, ele faleceu nesse estado. Por quê? Embora amasse a Deus, embora adorasse a Deus, ele cria muito em Deus também como eu. Muitas vezes ele saía da igreja e os amigos dele já o esperavam na porta para levá-lo para a festa ou para a biqueira. E muitas vezes ele não sabia dizer não para os amigos dele e ele ia. Até que um dia ele foi, mais uma vez, minha mãe teve um sonho com ele e falou, eu tive um sonho, Fabiano, que você levava um tiro. E eu vi o homem, tudo. E realmente, aí ele temia Deus, amava a Deus também como eu, só que no caso dele, eram os amigos que tinham um poder muito grande sobre ele. E ele ainda ficou em casa, ficou sem sair, ficou sem ir para as baladas, porque ele era alguém que, como aqui, era parte de alguém que fazia parte do Senhor, era alguém que tinha chamado. Ele não era um gentio, ele não era um ateu, ele era alguém que também amava a Deus. E aí um dia, depois de quase um mês em casa, sem sair,
dizendo não para o que era mal. Aí ele resolveu sair, porque ele falou, não, já passou aquele sonho. E naquela noite que ele saiu, foi a noite exata que ele acabou levando o tiro em uma festa. E estava bêbado, e estava fora de si ainda, muito a ponto que eu não sei se deu tempo dele pedir perdão ao Senhor. Porque mais de 2 vezes antes, ele já tinha passado por situações de morte. E em todas as vezes, ele dizia, Senhor, se o Senhor me perdoar, eu volto. Se o Senhor me livrar dessa, eu volto. E ele voltava. Aí os amigos voltavam depois, ele descambava. Depois, segunda vez, Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu volto. Uma vez ele estava com os amigos com moto, a rota pegou eles de moto, tudo levaram para um terreno baldio, mandou eles deitarem no chão, chegou a puxar, que ia pegar todos os meninos, era aqui na região da saúde. E no entanto, na hora, uma mulher ouviu e deu um grito. Ah! Aí os policiais falaram, dessa vez vocês passaram, hein? Porque ela viu a próxima. E ele falou, e ali quando eu vi o gatilho dele, eu falei, Senhor Jesus, se o Senhor me livrar dessa, eu volto para a igreja. E Jesus livrou uma, livrou 2. Mas na terceira, foi esse dia, como ocorreu aqui com essas pessoas, que foi a hora, o quê? Que os caldeus foram, e sem dó, porque realmente o diabo, ele não tem dó de nós. Pelo contrário, né? Ele tem sede, e ocorre isso aqui, os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, tudo foi levado para a Babilônia. Então, quanto mais Deus tem obra na nossa vida, o que acontece? Maior é a fúria realmente do inferno. Porque sabe, esse aqui, Deus tem obra, eu tenho que dar um jeito. Agora, se é alguém que realmente, ele sabe que dá para ele, embaraçar tão somente, ocorre isso. Levou os tesouros para a Babilônia. E hoje, há muito tesouro, há muitas pessoas cheias de dons, há muitas pessoas cheias de talentos, há muitas pessoas que são vaso de honra, grandes e pequenos. Isso é o triste, porque hoje, desde as crianças até os adultos, estão sendo o quê? Conduzidos para a Babilônia, para aquilo que é a mentalidade do mundo, para aquilo que é o sentimento do mundo, para aquilo que é o quê? A apostasia, e o desvio desse mundo. E diz o quê? O versículo 19, queimaram a casa de Deus. E às vezes quando você vê uma pessoa num estado desse, que apostata a tal ponto, que está tão longe, é porque o quê? Toda a casa de Deus, toda a construção de Deus foi queimada. Satanás foi destruindo, derribaram os muros, queimaram o palácio, roubaram os objetos preciosos. Então o diabo, ele quer isso, ele quer o quê? Fazer desmoronar, queimar qualquer resquício do Senhor. Mas em o nome de Jesus Cristo, nós não seremos e não seguiremos esse caminho da dura cerviz, que não se humilha, mas em nome de Jesus, nós ouviremos a voz dos profetas do Senhor, a voz que Deus tão piedosamente está nos dizendo, para nós estarmos diante dele. Nós não zombaremos dos mensageiros, nós não desprezaremos a palavra, nós nos apegaremos ao Senhor nosso Deus. E o que aconteceu, queridos? Aquela geração, ela acabou o quê? Sendo levada cativa e ficou, diz lá a palavra de Deus, os que não foram mortos ficaram, diz o versículo 21, 70 anos no cativeiro. 70 anos no cativeiro. Eu lembro meu pai, quando conheceu minha mãe, ele estava desviado. E é interessante, quantos erros nós cometemos, E ele viveu anos de muito sofrimento, meu pai. Quando foi lá acho que ele estava com 50 anos, foi quando ele já se firmou realmente novamente com o Senhor, ficou firme com o Senhor Deus, e
40, 50 anos. E muitas vezes é assim, né? O diabo arma e tenta armar, e tenta prejudicar, e tenta amarrar nossa vida espiritual para nos prejudicar durante anos. Não é só agora. Ele quer realmente, ele quer que toda a tua vida seja sacrificada em sofrimento, em tristeza, em desajustes ou morte. E diz que ficaram 70 anos cativos. Até então, que diz o versículo 22, que o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. E ele fez então aquele decreto, né? O Senhor Deus dos céus, versículo 23, me deu todos os reinos da terra e me ordenou que edificasse uma casa para ele. Olha só, e eu quero te dizer, o espírito de Ciro simboliza esse espírito de restauração, e que em nome de Jesus, nós não fiquemos cativos à destruição, à dor, aquilo que é resultado da nossa desobediência, por não ouvirmos a Deus, mas que esse espírito de Ciro venha sobre nós. Nós não teremos a nossa vida sacrificada, não teremos anos da nossa vida prejudicados, porque rejeitamos a ouvir a Deus, mas ao contrário, esse espírito de Ciro vem sobre nós e que nós possamos dizer: eu vou edificar a casa de Deus. A minha casa não vai ficar em ruínas. A minha casa espiritual não vai ser queimada. A minha casa espiritual, a casa de Deus em mim, vai ser edificada. O inimigo quer me ver em ruínas espiritualmente. O inimigo quer queimar a minha casa espiritual. Ele quer derrubar os meus muros. Mas em nome de Jesus, eu vou edificar a casa de Deus. Diz o versículo 22 que Deus despertou o espírito de Ciro e que hoje o Senhor desperte o teu espírito, e o teu espírito despertado você possa dizer: Senhor, eu quero ser uma casa de oração, eu quero ser um instrumento do teu poder, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Resumindo, meu irmão faleceu com 21 anos de idade. Eu provavelmente, lá dos meus 16, não ia durar muito tempo o caminho que eu estava seguindo. Mas olha só, porque a misericórdia do Senhor me poupou naquele momento, até pela aparente loucura, né? De ouvir de uma balada e dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia. Talvez, quiçá, esse pequeno detalhe de eu me confessar ao Senhor nos meus erros. Hoje, eu estou com 47, 8, nem sei mais se é 46. A memória não está boa, mas eu posso dizer quantas coisas eu vivi. Quantas coisas eu vivi. Ali aos 16 anos eu aceitei Jesus. E aos 16 anos, mesmo já tinha vivido tanta coisa, que era um absurdo com 16 anos. E ali, uma porta se fechou, uma nova porta se abriu. E desde os meus 20 anos, 18 anos, eu prego a palavra de Deus. E hoje, já faz 40 anos que eu prego a palavra de Deus. E eu posso dizer quanto caminho Deus tinha para mim. Quanta coisa. E eu quero que você entenda, Deus tem um propósito para nós. E quando você perde a visão desse propósito, você se perde por qualquer coisa, por qualquer proposta. Mas quando você entende: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Quanta coisa eu vivi, quanta coisa eu já vivi para Deus. Como eu estou poupada, como eu estou bem com o meu Senhor. Por quê? Porque é isso, ó. A dura cerviz não pode existir. Curva a cabeça, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no devido tempo vos exalte. E o Senhor é aquele que quer nos exaltar, que quer nos abençoar, e que hoje o espírito de Ciro desperte o nosso coração, para que nós o quê? Reconstruamos a casa de Deus. Eu me converti e eu comecei a desejar os dons do Senhor. E eu comecei a buscar, como a Bíblia fala, né, para nós buscarmos com zelo os melhores dons. E
e eu comecei a buscar o Espírito Santo, e comecei a buscar os dons, e comecei a ler a Bíblia, porque eu queria pregar a palavra de Deus. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, edifica a casa do Senhor. Eu não sei quem você é, qual o propósito do Senhor para a tua vida, mas Ele tem um propósito poderoso para te levantar em honra, com uma vida abençoada, livre de muitas dores. Todas as dores que eu tive nesses 40 anos com o Senhor Jesus, foi as dores pelos momentos que eu não o ouvi. Todo o choro que eu chorei, foram choros por aquilo que eu não ouvi, que eu quis fazer a minha vontade, ou que eu chorei para que fosse feita a minha vontade. Mas em tudo que foi feito a vontade dele, eu vivi a honra, eu vivi realmente o regozijo e a festa. E é isso que eu profetizo sobre a tua vida em nome de Jesus. Que hoje o Espírito de Ciro, o Espírito do Senhor venha sobre você e você possa dizer: Deus me despertou para que eu edifique a casa de Deus. Amém? E essa palavra que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar nesse momento. Quantas abominações hoje o mundo apregoa. E isso são coisas que têm entrado até dentro das igrejas. E o inimigo realmente quer, atingir a nós, povo de Deus também. E nós precisamos ter esse zelo de dizer: eu vou edificar a casa do Senhor. O inimigo quer incendiar, quer acabar com a minha vida espiritual. Mas eu vou me curvar ao Senhor. Feche os seus olhos. Fale com Deus nesse momento em nome de Jesus. Glória a Deus por todos que estão ouvindo a palavra de Deus e os que ouvirão. Que o Senhor possa nos edificar casa forte. Senhor, em nome de Jesus, só o Senhor é Deus para nos ajudar, Senhor. E nós queremos realmente trilhar os teus passos, Senhor. Meu Deus, o mundo, Senhor, ele ilude, ele engana. O mundo, Senhor, tem por alvo arrastar as nossas vidas, Senhor, para o sistema e o costume que ele impõe. Mas nós estamos diante do Senhor, meu Pai, nós estamos ouvindo a tua palavra. E que a tua palavra nos cure, que a tua palavra nos limpe, que a tua palavra nos transforme, Senhor, porque a tua palavra é água, a tua palavra lava, Senhor. É o Senhor que nos molda, é o Senhor que nos muda, é o Senhor que nos liberta, é o Senhor que nos salva, é o Senhor que nos livra. Meu Pai, se dependesse de nós, nós não conseguiríamos, meu Pai. Mas é pela tua misericórdia, e nós queremos nos firmar diante de ti, em nome de Jesus. Eu quero abençoar, meu Pai, a cada um dos que estão presentes, os que ouvirão, aqueles, Senhor, que estão debaixo da cobertura, Senhor, desta igreja, aqueles teus servos, Senhor, que estão sendo também, muitas vezes, envolvidos, embaraçados pelo mundo que quer arrastá-los. Senhor, em nome de Jesus, nos fortalece na tua presença, nos fortalece diante de ti. Hoje resgata esse espírito de despertamento, meu Deus, pela tua vontade, pelo teu querer, porque o Senhor, porque tem misericórdia, tem nos falado de dia e de noite. O Senhor, porque tem misericórdia, tem nos chamado de dia e de noite. O Senhor, porque tem misericórdia e se compadece de nós, tem nos convidado, Senhor, e nós queremos, Senhor, dizer sim para ti. Diga sim para o Senhor nessa noite. Diga sim, ainda que você não saiba como fazer, ainda que você não saiba como será, mas em nome de Jesus, diga sim para o Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, assim como aquele dia eu entreguei minha vida no teu altar, e meu Deus, não foi pela minha força, mas pela tua misericórdia, que o Senhor me ensinou, me fortaleceu, me sustentou. Assim também, meu Pai, na vida dessas pessoas, todos, meu Pai, os teus servos, que possam, em nome de Jesus, ser fortalecidos pelo teu poder.
guiados ao centro da tua vontade, livrados de toda força contrária, toda astúcia de Satanás contra a vida deles, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, não se aumentará as transgressões em nós, não endureceremos a nossa cerviz, teremos a humildade de confessar nossos pecados, não zombaremos dos teus mensageiros, nem desprezaremos a tua palavra. Há remédio no Senhor para nós, há cura para o nosso problema, independente de qual for, há solução para a nossa vida por causa do teu poder. Nos ajuda, nos abençoa, nos capacita, nos firma diante da tua presença, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Está ligado na nossa vida, para a honra e glória de Jesus, e o rei dos caldeus, que seja queimado em nome de Jesus. Toda expectativa de Satanás sobre a nossa vida, ele vai assistir a nossa constituição, a nossa purificação, a nossa firmeza e a nossa vitória em nome de Jesus, porque foi isso que Satanás teve que assistir. Ainda que ele quisesse também me derrubar, me ceifar, mas ele teve que me assistir, eu dar minha vida ao Senhor. Eu não esqueço um dia, eu orando, chorando muito, eu dizia: Senhor, não deixa eu voltar para o mundo. Senhor, não deixa, meu Pai, não deixa o diabo me tragar. E eu chorando. E foi a primeira experiência de eu ouvir a voz do Senhor. E o Senhor me dizia: ninguém tem poder de te tirar da minha presença. Ninguém. E aí tem aquele versículo, né, que fala: nem a vida, nem a morte, nem principados, nada poderá te afastar do amor de Deus. E eu chorando, o Senhor falava: ninguém tem poder de te tirar da minha presença. Só você mesmo pode sair da minha presença. E eu falei: Senhor, eu nunca vou sair da tua presença. Eu nunca vou sair, eu quero a tua presença. Eu vou buscar tua presença. E eu lembro que eu orava muito. E eu vejo aqui, né, por exemplo, o Mateus chegando novo e já aprendendo, tendo seus momentos de oração assim. Eu orava muito. E eu lembro que um dia eu orando, eu falando em línguas que o Espírito Santo veio sobre mim. Uma pessoa passou por mim e falou: ela é nova convertida. Logo isso passa. Mas para a glória de Deus, e eu disse: Senhor, não deixa nunca eu perder teu Espírito Santo. Eu não quero nunca perder teu Espírito Santo, Senhor. Tudo me atingia assim, eu já ficava desesperado de perder aquilo. E hoje, 40 anos depois, eu ainda tenho o regozijo de falar em línguas e adorar ao meu Deus. Sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus é vivo, ele é vivo. Ele não é uma estátua de gesso, ele não é uma religião, ele não é uma parede, ele é vivo, ele é real, ele é amigo, ele é o Senhor. Então, mantenhamos essa comunhão, esse apego, porque ele não decepciona nunca, em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar o nosso envelope, queridos, você que trouxe o seu dízimo ou oferta, ou você pode, via Pix, fazer a sua oferta. Nós vamos orar ao Senhor. Para a glória de Deus, erga ao alto sua mão. Senhor, nós te glorificamos, meu Pai. Eu entrego também a vida, Senhor, financeira do teu povo, dos teus servos, até dos mais jovens, Senhor. Porque o Senhor é aquele que dá estabilidade financeira. O Senhor é aquele que abre portas que ninguém poderá fechar na vida deles. O Senhor é o Deus que abre porta de prosperidade, de segurança, de estabilidade, porta de suprimento. Eu quero abençoá-los, entregar a todos na palma das tuas mãos. Multiplica, Senhor, cada oferta, cada dízimo na tua casa. E traz, Senhor, o retorno 30, 60 e a 100 por um na vida do teu povo. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Quem trouxe a oferta pode trazer no gasofilácio. Queridos, quinta-feira, bispo, vem dar o... Hoje na cantina só tem bombom, né? Só bombom. Paulinha e Elaine, bombom. Oi, irmãos,
Paz, boa noite, tudo bem? Quinta-feira nós estamos com a campanha dos milagres de Jesus, né? E nós vamos falar sobre o milagre da talha, né? A transformação da água para o vinho. Então, venha que vai ser um tema bem interessante. Nosso espírito já está preparado para falar sobre isso, mas é importante, amém? Nós fazemos campanha completamente diferente de muitas igrejas, né? Sem conotação mística, mas com profundidade bíblica, né? Então venha estar conosco, porque o nosso Deus é bíblico, né? Então venha, você vai receber uma palavra, eu tenho certeza que vai ser um tempo de Deus muito especial para a sua vida, amém? Amém? Glória a Deus. Levante sua mão, diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor, esteja sobre ti, que Ele te abençoe e te guarde. Que nunca falte sobre ti o óleo sobre a tua cabeça, a bênção da alegria e a vitória sobre todas as coisas. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Tchau, vai com Deus, paz.